De um tempo para cá, talvez até depois da pandemia, tem se dado grande importância à filosofia. Perfeito. Principalmente a esse negócio chamado estoicismo. O que é essa filosofia? Ela é um campo do conhecimento humano que tenta compreender ou estuda a existência do ser, a pessoa, e através toda a filosofia é feita através de uma análise racional. Olá, boa noite, tudo bem? Eu sou o Anderson e este é o programa Ernesto Responde, com Ernesto Abercor e os seus convidados. Muito obrigado pela sua audiência. Um recado para você que está precisando de um software de ERP de qualidade. Conheça a ERP Flex. A ERP Flex é a empresa do Ernesto. O Ernesto fundou a Siga, cofundou a Microsiga e a TOTUS. Toda a sua experiência em gestão empresarial está dentro do ERP Flex. Digita lá erpflex.com.br para obter mais informações. E no programa de hoje, uma entrevista exclusiva com Cleison Del Corso. O tema, o estoicismo, como essa filosofia, esse estilo de vida impacta a nossa vida pessoal e profissional. Para obter mais informações sobre o nosso convidado, por exemplo, sites, redes sociais, principalmente o LinkedIn, para que você possa manter contato com ele, acesse o descritivo aqui do nosso vídeo. Acompanhe a entrevista agora. Tudo bem, Cleison? Tudo bem, como está? Tudo bem. Que bom. Então, vamos falar hoje sobre, de um tempo para cá, talvez até depois da pandemia, tem se dado grande importância à filosofia. Perfeito. Principalmente a esse negócio chamado estoicismo. Sim. Então, vamos começar pelo começo. O que é essa filosofia? Certo. O que é o estoicismo? Deixa eu mostrar aí, fazer um apanhado para antes. A filosofia vem crescendo bastante assim, uma outra visão da filosofia, uma filosofia mais prática, tá? Porque a filosofia ficou presa à academia, aos bancos escolares, aqueles filósofos, etc. E de algum tempo para cá, eu não falaria que foi após a pandemia, mas o que chegou assim mesmo foi após a pandemia, sim. Mas ela começou a ter vulto já há alguns anos. Ela é um campo do conhecimento humano que tenta compreender ou estuda a existência do ser, a pessoa, e através toda a filosofia é feita através de uma análise racional, tá? Então, se formos na origem da palavra, é uma palavra grega que representa amor à sabedoria. Isso seria a filosofia. Agora, muitas pessoas, eu comento, eu sou engenheiro eletrônico, me formei já há muitos anos, trabalhei, me especializei na eletrônica na medicina. E dentro da eletrônica na medicina, em nefrologia. E fui diretor de divisão de uma grande empresa alemã para a nossa região aqui da América do Sul. Diretor de uma das divisões deles. E aos 51 anos de idade, eu resolvi, por questionamento pessoal, voltar aos bancos escolares e ir para a Unicamp e outras escolas estudar filosofia. E a pergunta é, Cleison, por que foi estudar filosofia? Eu já estava querendo mudar de linha de trabalho. Eu fui porque a filosofia desenvolve o pensamento crítico, dá uma maior compreensão do mundo, além do desenvolvimento pessoal, viu, Ernesto? Em resumo,
ela é um convite para reflexão, é um exercício para a razão, muito interessante, um guia de vida. Agora, depois da pandemia, começou a tomar realmente vulto um personagem dentro das empresas, que é o diretor do departamento de filosofia ou o filósofo interno da empresa. Até então, não se conhecia o uso da filosofia dentro das empresas. E o filósofo dentro da empresa é aquele advogado do diabo, porque ele foi treinado para fazer perguntas, ele foi treinado para ter um pensamento extremamente racional, e ele faz perguntas assim: por que precisa fazer isso? É assim que é a melhor maneira? Sabe, ele vai... É uma espécie de conselheiro interno. Então, ele desenvolve também o pensamento crítico, ele tem uma visão muito assim do processo que utiliza a empresa, uma visão bem detalhada, então ele auxilia na solução de problemas também e trabalha muito com ética, tá? Porque a ética é um ramo muito forte dentro da filosofia. E isso tudo em conjunto produz inovação no grupo. Então, as empresas estão adotando sempre, as empresas, um filósofo que tem algum contato com a empresa já anterior e coloca nos seus quadros. Este filósofo normalmente usa o tal do estoicismo, como você mencionou. Ele começa a utilizar o estoicismo. Significa que dentro das empresas a gente vai ter um aprofundamento, Sim, uma sim. possibilidade maior de analisar o comportamento de cada colaborador, fazer com que ele se sinta mais feliz, mais produtivo, mais relacionado com as empresas. E até, eu diria, eu sempre procuro dizer para os meus colaboradores, sinta-se um patrão, Sim, que é a nossa cabeça. exatamente. Então, ele vai se sentir um patrão e, no caso da filosofia estoica, ela facilita muito a união do grupo, sabe? E ela corrige pequenas falhas que existem de relacionamento, por que tem problema de relacionamento. Então, ele é um conselheiro ali dentro, sabe? Para o processo, para o indivíduo e para os departamentos em geral. Isso faz também com que a vida dentro da empresa se aproxima mais da vida da pessoa, da vida particular de cada pessoa, de cada colaborador. Sim, sim. Nós notamos que empresas que utilizam já esta metodologia, já utilizam a figura desta pessoa, ela é mais humana, ela é mais próxima da realidade do colaborador. Então, existe, assim, uma proximidade muito grande entre empresa e colaborador. Porque ele sabe até onde ele pode ir e ele deve ir, e a empresa também tem uma proximidade com essa pessoa. E como a empresa ela pode se aproximar mais da própria família dos seus colaboradores. Tem as datas especiais, Sim. Né, que a empresa pode fazer uma festa, tem os aniversários, que a gente é uma oportunidade muito grande, né, de a empresa fazer com que aquele aniversariante seja integrado mais na empresa e principalmente seus familiares. O que você pode somar nesse tipo de atitude da empresa? Certo. Veja, Ernesto, quando eu era um executivo,
fazia por minha conta certos movimentos, sem saber que eu estava utilizando filosofia. Né? Então, por exemplo, eu gosto muito de conversar com as pessoas. Eu falo muito com as pessoas. E eu sempre tive o costume de fazer algumas anotações pós-conversa de detalhes. Então, me interessava, por exemplo, quantos filhos, o nome dos filhos, data de casamento, nome da esposa, sabe? Coisas particulares. E muitas vezes, isso vai depender muito do nível hierárquico da pessoa, eu falava para o meu colaborador assim, olha, está chegando a data do seu casamento, aniversário de casamento, não vai esquecer. Quando chegava 2, 3 dias antes, eu dava um valor para ele, olha, até esse valor você pode me trazer uma nota fiscal de algum restaurante, leve sua esposa para jantar. Mas fica esperto, eu vou entrar em contato com a sua esposa para cumprimentar pela passagem do dia e vou perguntar para ela aproveitar o jantar. Não vai me fazer confusão. Tá? Eu já avisava antes. Então, não vai enfiar o dinheiro no bolso e não convidar ela para jantar. Não convidar. Não tinha jeito de enfiar porque eu tinha que assinar a nota. Ele podia pegar uma nota falsa, né? Mas era isso daqui, eu acho que a pessoa se sente valorizada. Você, empresário, sabe disso. Você vai convidar um colaborador, olha, meu amigo, você vai ter que vir trabalhar sábado e domingo. Ótimo. Agora, como que a esposa dele se sente? Agora, se ela se sente dentro da empresa como uma pessoa que é valorizada pela empresa, ela vai ter uma outra visão. Eu, pessoalmente, trabalhei na virada do século, do século XX para o século XXI, porque eu trabalhei no bug do milênio, para uma grande empresa de transação de cartões de crédito. Eu era o gerente de projetos. Então, virada de século tem que trabalhar, e daí? Mas a empresa nos deu condições de passeio antes, passeio depois, levou minha família, porque eu moro em Campinas, aqui no estado de São Paulo, levou a família para São Paulo, colocou no hotel onde era nossa sala de controle, nós fizemos num hotel. E a esposa conhecia, os filhos conheciam as pessoas que trabalhavam comigo. Então passou, foi assim. Você tem que aproximar a família. Tá? Você tem que aproximar a família, mas tem que ter aquele respeito pelo colaborador também. Eu sempre fiz isso, sempre. E quando você trabalha no mercado hospitalar, e especificamente a minha divisão eram máquinas de rins artificiais, ela dá problema a qualquer hora do dia, a qualquer hora da noite, Natal, Ano Novo, dia de jogo do Brasil, e o técnico tem que estar lá. Nós tínhamos técnicos alocados em cidades chaves, mas tinha que estar. Então, o colaborador, o funcionário, ele se entrega para a empresa, porque ele veste a camisa da empresa, tá? Sem pressão nenhuma. Mas a empresa também dá condições para que ele faça isso. E aí eu vou até fazer uma consulta com você. Eu tenho um hotel, por coincidência até fica próximo a Campinas, quer dizer, fica mais na região de Ibiúna, sim, onde uma das especialidades desse hotel é exatamente reunir colaboradores
de empresas. Quer dizer, a empresa vai lá, leva seus colaboradores, normalmente para fazer uma apresentação de um produto novo ou de uma nova política que ela quer introduzir na empresa, mas a gente procura sempre, também, nesses eventos, fazer com que ele seja um evento onde aumente toda essa integração dos colaboradores e procuramos também, nesses eventos, que eles levem a família, de modo que fique um momento não só de um aprendizado deles, mas também de integração de todos os colaboradores com as suas famílias e entre eles também. O que você recomenda como atividades que eu deveria exercer nesses eventos? A gente faz jogos esportivos. Sim. E, além disso, o que mais que a gente poderia fazer? Para Talvez a família. Uma palestra. Para a família, por exemplo, eu acho muito interessante se as crianças forem, né? Exato. Normalmente vão. Tá. Então, é importante que as crianças vão. Ter a união das crianças. Isso eu acho muito importante. Com as esposas, se possível, tiver alguns monitores que te conheçam um pouco de psicologia, não precisam ser psicólogos, Certo. mas que façam pequenos grupos de mulheres. Tá? Tem todas as atividades esportivas, sociais, etc., mas um horário que eles façam uma integração de grupos. Não toda, depende do número, não todo mundo junto. E que aonde elas possam falar, sabe? Elas possam expor o que elas enxergam, sabe? Como que o marido, por exemplo, problemas que elas passam. Fazer um comentário por que eu estou dizendo isso. A partir daquela idade que eu deixei como se diz, como executivo, fui estudar filosofia, eu também fiz uma faculdade de teologia. E eu atuei muito tempo como capelão organizacional. O que eu fazia? Temos uma grande rede de supermercado aqui no Brasil, e tinha a divisão deles aqui em Campinas, a regional. Eu era voluntário. Toda segunda-feira eu passava o dia lá na regional, só para conversar com os funcionários. Tinha nada religioso, sabe? Não tem nada religioso. Mas as pessoas chegavam para mim e falavam: puxa, eu estou com esse problema, aquele problema aqui, eu gostaria de fazer isso, o que você acha? Me dá um conselho. Agora, precisa haver um raporte muito grande, precisa haver uma aproximação do funcionário lá do grupo comigo, para ele se abrir assim. Não sou um psicólogo, mas eu sou aquela pessoa que vai fazer um trabalho até de amigo com eles. E eu fazia sugestão para o departamento de pessoas da empresa, ou RH, ou gestão de pessoas, sem citar de onde veio a informação. Mas a gente trabalhava muito, faço muito isso ainda. Pós-pandemia eu parei, devido à idade, eu já com uma idade maior, eu parei por questão da pandemia mesmo, mas eu estou pensando em voltar a fazer isso. E o que você considera uma pessoa sábia? Quer dizer, o que é a verdadeira felicidade, na sua opinião? Sim, para eu te falar da felicidade, né, eu tenho que dar uma pincelada no que é estoicismo para você, porque eu quero entrar na felicidade através do estoicismo. O estoicismo, na verdade, ele é um modo de vida. Ele já foi
Veja, ele começou antes de Cristo, na Grécia, depois ele migrou para Roma, já no tempo de Cristo, tanto que um dos filósofos que nós estudamos ainda em estoicismo hoje, que formou a base, tem outros mais novos, nós encontramos menção a ele dentro da Bíblia católica, ou da Bíblia cristã, sabe? Porque era alguma coisa que era da cultura da época. O estoicismo era a cultura daquela época. E era um estilo de vida que preza muito a razão. Então, eu vou te dizer, o estoicismo cuida muito dos valores, tá? O valor que a pessoa tem. Ele cuida muito disso. E ele trabalha com 3 grandes áreas, que é a lógica, para pensar bem, a ciência, para entender como o mundo funciona, e a ética, como viver bem. Tá? Mas ele trabalha também, dentro dessas 3 áreas, com valores que as pessoas têm, e nós podemos, assim, como que eu posso te dizer, que seria a coragem, a sabedoria, a justiça, a temperança, moderação. Tá? Esta é uma escola filosófica que trabalha disso. Nas minhas mentorias, eu acrescentei uma nova linha, que é a transcendência. Porque a cada vez mais a gente percebe que a espiritualidade não religiosa está cada vez mais presente no mundo atual. O filósofo, teólogo brasileiro Leonardo Boff tem um texto interessante que nós estamos no tempo da transcendência. Tá? Agora, o estoicismo, eu vou chegar na filosofia, o estoicismo trabalha com algumas características. Por exemplo, eu me preocupo com aquilo que compete a mim. E deixo de me preocupar com aquilo que não compete. Você entendeu? Então, dentro de uma empresa, nós vamos encontrar funcionários, profissionais, que estão preocupados com o que o outro está fazendo. Quando, na verdade, ele deveria focar nele, única e exclusivamente, e saber por que ele está fazendo. Outro caso, é o caso de você se preocupar com aquilo que diz respeito a você. Estamos numa época que a variação climática é muito grande, e eu vejo muitas pessoas reclamando do frio. Mas não adianta, você não vai mudar a temperatura do mundo. Mas você pode se cuidar, pode botar um agasalho. Isso sim está na sua parte. Você entendeu? Isso está na sua parte. Então, este modo de viver que você pensa naquilo que você faz, você pensa naquilo que é o seu mundo, o seu universo, e faz bem feito, porque você tem ética, você tem tudo aquilo que eu comentei, a tua parte fica bem feita. As outras pessoas vão fazer as dele. Então, isso nos traz, o que é bom para a empresa? Traz resiliência, liderança, desenvolve a liderança também. Ela desenvolve um foco a longo prazo, a pessoa começa a enxergar mais longe. E o interessante do estoicismo é que ela é uma filosofia atemporal. Tá? E ela traz muita paz interior, a forma de viver, e felicidade e paz interior. Então, a felicidade, para mim,
é um estado emocional passageiro. A felicidade não é uma condição assim duradoura. Agora, você é feliz quando você tem coragem, temperança, justiça, sabedoria, em outras palavras, quando você é livre. Sabe? Você não se preocupa se a outra pessoa tem isso ou tem aquilo. O importante é o que você faz, o que você tem. Então você é livre. Eu quero fazer isso, eu faço. Não quero, não faço. Eu não vivo nas mãos da pessoa. E a felicidade ela é alcançada assim quando você governa as suas emoções, porque o que atrapalha a gente são as emoções. Mas aí Então, também como? cabe, eu digo, essa responsabilidade cabe principalmente aos líderes. Sim. O papel do líder de um grupo de pessoas, ele deve também interferir nos seus colaboradores, né? Lógico, lógico. Então, uma das características, por exemplo, que eu vejo na liderança é a humildade, sabe? Parece um paradoxo, mas o líder tem que ser humilde. Ele tem que abstrair o julgamento, porque cada pessoa é uma pessoa diferente. Então, ele tem que ver aquela pessoa, o liderado dele, como um ser humano com todos os seus problemas e procurar entender. Então, ele precisa ter empatia, certo? Por que humildade? Porque a pessoa que não tem esse tipo de humildade, não tem um ego assoberbado, ele não impõe. Ele é um exemplo. E as pessoas seguem o exemplo normalmente. Agora, se um líder não tiver ética, se ele não for uma pessoa que tenha, assim, uma excelente comunicação, se ele não for uma pessoa a ética, de um modo geral, ele vai ser um líder funcional. Está no crachá dele que ele é líder, mas ele não tem a equipe na mão. Sabe? Porque a gente pode treinar esse líder. Sim. Quais são os Sim. que a gente deve ensinar para ele? Para começar, vamos pensar o seguinte. Vamos fazer uma analogia. A liderança seria o segundo andar de uma casa. Eu quero chegar lá. Eu estou no térreo. Para que eu chegue na liderança, eu tenho que subir degraus. O primeiro degrau é o autoconhecimento. Eu tenho que saber quem eu sou. Porque se eu não souber quem eu sou, eu não chego lá em cima nunca. Quais são os meus problemas? Eu tenho que corrigir isso. Depois eu tenho alguns degraus que estão todos ligados ao meu comportamento. Que seria minhas soft skills. Depois eu tenho os últimos degraus que são o controle da inteligência emocional. Não que eu abafe ou que eu feche a inteligência emocional, mas que eu entenda as emoções que eu estou sentindo. Agora, por que eu estou sentindo essa emoção? Porque se eu conseguir reconhecer a emoção que eu sinto a cada momento, eu sou uma pessoa autêntica. Eu não trabalho sob a emoção. A emoção não muda a minha direção. E eu costumo brincar, dava aula no IBMEC, eu costumava brincar com o pessoal. Você vai criar alguma coisa, uma empresa, uma startup, seja o que for, crie com razão. Usa só a razão para criar.
Na hora que você puser em funcionamento, usa a tua emoção. Aí você tem que ter garra, vamos lá, faz, acontece, ânimo, sabe? Mas para criar, você tem que um projeto racional, com planos de contingência, com tudo. Nós precisamos disso. Então, quando você identifica a emoção que você está sentindo, é muito simples. Existe uma técnica, por exemplo, que a gente ensina para a pessoa que está desenvolvendo a liderança, que é um diário. Um diário, assim, é feito várias vezes por dia. Faz muitos anos, mas eu lembro quando eu aprendi a dirigir, e por questões familiares, meu pai não quis me ensinar a dirigir, nem pegar carro antes dos 18, mas quando eu fiz, ele me deu um carro, eu tive que entrar na autoescola. E eu lembro muito bem, carro mecânico ainda, né? Você tem que olhar a alavanca de marcha, você tinha espelho, você tinha a chave, no meu tempo ainda tinha o botãozinho de dar partida, limpador de para-brisa, espelho externo, espelho interno, tudo isso. E para mudar marcha, você escutava o barulho do motor. É assim que eu aprendi. Depois de 3, 4 meses, 5 meses que eu estava dirigindo, isso já era mecânico. Estava automático, estava interiorizado dentro de mim. Certo? Então, eu já não me preocupava com isso. Quando você treina as suas emoções, a reconhecer as emoções, é como aprender a dirigir. Você aprende como aprender. Porque depois que você aprendeu a identificar, você coloca ela, você já a identifica automaticamente. Qual que seria esse diário? Eu, pessoalmente, tenho, pode-se usar em qualquer... Eu tenho no meu celular um aplicativozinho que soa um pequeno sinal ou vibra num tempo pré-determinado, que eu coloco. No meu caso, eu coloco a cada 40 minutos. Como eu tenho um problema físico, eu tenho que beber água, de tempos em tempos. Então, eu tenho do meu lado aqui um copo d'água, eu tomo água e penso, que emoção eu estou sentindo nesse momento? Quer dizer, isso é coisa de 5, 10 segundos. Que emoção estou sentindo? Tem um papelzinho aqui do meu lado, isso aqui o tempo todo. Tal hora eu estou alegre, estou apreensivo, estou nervoso, estou ansioso, estou meio deprimido. Eu só escrevo. Ernesto, é impressionante. Você vai conversar com uma pessoa, você já pensa assim, que emoção que eu estou? O que eu estou sentindo? Isso leva para o autoconhecimento. Trabalhei com um gerenciamento de projetos sem algum tempo, então me interessa, por exemplo, um livro muito interessante do Anthony Mercino, que é Inteligência Emocional para Gerentes de Projeto. Ele explica um gerente de projetos, quais são as emoções que ele tem que trabalhar. Isso vai depender de linha que ele vai trabalhar, de ação, de pessoa para pessoa. Então, por exemplo, vamos imaginar que você, Ernesto, me convide, por exemplo, para jantar em algum lugar. Eu já me conheço. Jamais eu vou aceitar sentar perto de uma janela se eu estiver num edifício. Eu não gosto de lugares altos. Eu conheço, já percebi que eu fico tenso, sabe? Eu fico tenso quando eu estou perto de um vidro, por exemplo, no 30º andar. Então, às vezes, você vai visitar uma cidade, alguma coisa, a pessoa, por gentileza, te leva e te coloca encostadinho no vidro para você ver o cenário. Eu já falo, vão para o lado de lá. Porque eu sei que eu vou ficar mais preocupado com o vidro do que com a pessoa.
Isso é conhecer minha emoção. Certo? É assim que eu trabalho. Do pianista, né? E como é que o chefe deve agir quando justamente ele não consegue convencer os colaboradores a uma determinada atitude? Por exemplo, a um determinado comportamento, até um simples cumprimento de horário, a uma obrigação que a empresa necessita. Que tipo de atitude ele deve tomar para que aquilo seja modificado? Olha, Ernesto, eu só posso dizer para você o que eu sempre fiz. Primeiro, a minha comunicação com esse funcionário está sendo eficiente? Segunda coisa, como este funcionário me vê? Quem sou eu para ele? Veja, eu decomponho todo o problema em duas partes. A primeira parte sou eu. O que compete a mim? Isso é estoicismo. O que compete a mim mudar? O que compete? O que eu tenho que mudar para atingir? Porque a liderança é um ato deliberado da pessoa. Eu escolho ser líder. Não existe líder que nasce. Ele é treinado. Todo líder é treinado pela vida ou por de uma outra forma. Então, o que eu vou fazer? Eu pego essa pessoa, analiso a situação, e eu me conheço, e vejo o que eu posso mudar em mim. E eu identifiquei tudo isso e resolvo a minha parte, mas mesmo assim ele continua com esse comportamento, eu vou para o lado dele. Eu vou chamá-lo e vou falar claramente. Isto está acontecendo, não quero isso, não quero isso, não quero isso. Por que está acontecendo? Tá? Então, nesta situação, ele pode ter um certo comportamento. Por exemplo, nós fomos colegas de departamento, noutra empresa ou nessa empresa. E ele esperava ir para a chefia ser promovido e fui eu. Pode acontecer isso, ele inconscientemente não quer acatar aquilo que é falado por mim. Então eu tenho que chamá-lo, reconhecer, mostrar para ele que a situação mudou, que o jogo é outro agora. E que, se continuar desta maneira, ele está fora. Pronto. Jogo claro. Por isso que ele tem que perceber que eu não estou usando de perseguição, de raiva, de emoções, etc. E o brasileiro, nesse ponto, ele é diferente do estrangeiro, quer dizer, o brasileiro é um povo meio brincalhão, que não leva muitas coisas a sério, enquanto que o alemão, o próprio americano, são pessoas mais disciplinadas. Como é que a gente pode agir da melhor forma com esse tipo de gente que nós temos aqui no Brasil, que é uma coisa boa, né? Quer dizer, um povo Sim. alegre, um povo mais que até às certo vezes... ponto. Até certo ponto. Eu posso te dar dois exemplos. Primeiro, eu tenho 3 filhos e quando eles estavam na escola primária, eles foram para uma escola alemã, aqui em Campinas. Segundo dia de aula, terceiro dia de aula, minha filha fala, tia, a professora. A professora parou e falou, como chama seu pai? Como chama sua mãe? Tal, tal. Como chama os irmãos e irmãs da sua mãe? Como chama os irmãos e irmãos do seu pai? E, tem meu nome aí? Me chame de professora, não sou sua tia. Isso é uma escola alemã. Tá?
Quando eu fui depois para essa empresa do ramo hospitalar, era uma empresa alemã. Das diversas divisões, eu era o único brasileiro. E um dia, isso tempo do BIP ainda, eu não era diretor de divisão ainda, eu era gerente de um departamento grande. Meu filho teve que fazer uma pequena cirurgia, daquela assim, de amígdalas. E eu não fui trabalhar. Eu tinha avisado a secretária do diretor, que era meu chefe. De repente toca meu bip, que era para entrar em contato com ele. Eu fui até um telefone, que era o que se usava na época, né? Não tinha celular. Ligo para ele falou, Cleison, você é médico? Eu falei, não. Eu sou engenheiro da máquina, tal. Ele falou, não é da máquina que eu estou falando. O que você está fazendo aí? Eu falei, meu filho vai ser operado. Mas é você que vai operar? Eu falei, não sou médico, não vou operar, mas é meu filho. Ele falou, então vem para cá, porque você vai ser tão útil aqui e pouco útil onde você está. Qualquer coisa eles ligam para cá. E qualquer coisa você liga daqui para lá. Sabe? Ernesto, foi um choque para mim quando ele falou um negócio desse. Porque a gente tem uma outra formação cultural aqui. E eu aprendi que, além da amizade, você tem que ter disciplina e método para trabalhar. Então, se você consegue juntar as duas coisas, e por mais que nós sejamos um povo alegre, brincalhão, meio irresponsável, tá? Meio irresponsável, nós gostamos de disciplina. Porque quando é para nós somos brincalhões, irresponsáveis, não temos horário, mas quando somos nós queremos disciplina. Vá a um médico e o médico atrasa 10 minutos. Vê se o seu jeitão de brasileiro vai acontecer. Ah, como que atrasou? Cadê a responsabilidade dele? Mas ele atrasa. Ele atrasa. Sabe? Então, eu acho que quem está na condução das coisas tem que ter normas. Estas normas têm que ser seguidas. Porque é o seguinte, nós não vamos buscar o profissional para trabalhar conosco. Ele se candidata. Então, ele tem que se candidatar de acordo com as normas já existentes. Eu já prestei serviço como consultor numa empresa cujo dono da empresa, diretor-geral, tinha uma religião que não nos interessa no momento, e já falou, olha, você não pode fumar aqui dentro, não pode tomar café, não pode beber Coca-Cola. Pronto, não vou beber e acabou. Eles me falaram, a casa é deles. Você entendeu? Então, como eu não gostaria que alguém viesse à minha casa e fizesse aquilo que eu não estou acostumado que fizesse. Mas isso a gente aprende, Ernesto, você sabe melhor do que eu isso, com a experiência. Que a gente já quebramos a cabeça muitas vezes. Vou lhe dar um exemplo. Eu sou de São Paulo, capital, vim para Campinas para criar uma escola de eletrônica, que hoje é uma universidade. Criei a escola, fui diretor, professor durante 5, 6 anos, que eu gosto muito de dar aula. Mas eu comecei a ver que o mercado crescia e eu estava ficando para trás, e eu
me candidatei a uma vaga numa determinada fábrica de papel aqui da minha região, em Campinas. Trabalhei como gerente de manutenção durante um certo tempo. Gerente de manutenção, não. Encarregado de manutenção. Logo que eu casei. Encarregado de manutenção, e eu já sou casado há 50 anos, viu, Ernesto? Encarregado de manutenção, e um belo dia me chamaram e falaram, olha, você vai ser promovido a gerente, tira suas férias, quando você voltar, você vai assumir o cargo de gerente, porque fulano de tal vai se aposentar, você vai assumir o lugar dele. Bom, ótimo. Salário, como que fica? Isso. O que eu tenho que fazer? Isso. Ótimo. Saio de férias. Confesso para você que eu comecei o tempo todo das férias lembrando do processo da empresa. Eu ia ser gerente, poxa. Todo o processo da empresa era instrumentação, tinha muita instrumentação eletrônica, instrumentação pneumática, eu lembrava, 4 a 10 miliamperes, 3 a 15 PSI, todas aquelas coisas que utilizava dentro da empresa. Primeiro dia de trabalho, eu reuni o pessoal, falei aquilo que todo mundo fala, minha porta está aberta, pode entrar, venha, tal, não sei o quê. Mas terminado, foi todo mundo trabalhar, eu entrei na minha sala, arrumei minha mesa, tal. De repente alguém bateu para entrar, assim. A porta estava aberta, mas ele bateu no vidro. Chefe, posso conversar com você? Nesse posso conversar com você até ele chegar na minha mesa, foi coisa de 15 segundos. Nesse tempo eu rememorei tudo que eu tinha visto no processo da empresa. Foi um filme. Ele sentou, eu falei, pode falar, qual é o problema? E disse, olha, não sei, em casa a situação está ruim, eu estou brigando muito com a minha esposa, você já é casado e tal, eu casei recentemente, você tem alguma dica para me dar? Porque eu não estou concentrando no trabalho. Eu falei, para que eu fui fazer engenharia se eu vou aconselhar o camarada? Você entende que quem é chefe, quem é gerente, quem é o líder de um modo geral, ele tem que ser muito bom naquilo que ele faz. Mas ele tem que ser um generalista, ele tem que conhecer um pouco de psicologia, um pouco de religião, futebol, política, ele tem que conhecer tudo, sabe? Então é isso que eu falo para você, e não parar de estudar, viu? A vida toda, não parar de estudar a vida toda. Já que estamos falando de não parar de estudar, para finalizar, me diga algumas dicas de leitura, de livros que você leu ou que você conhece, aos nossos ouvintes aí, para que eles aumentem aí o seu conhecimento em todo esse processo. Ernesto, eu sou um viciado em leitura. Tá? Eu leio compulsivamente livros digitais e livros físicos. Aonde eu vou, eu tenho o meu livro. O meu celular é aquele que abre, né? Que transforma num leitor, num e-reader. Então, dentro da área da filosofia estoica, eu começaria a ler as Meditações de Marco Aurélio. Marco Aurélio foi um imperador romano filósofo. Ele era filósofo, se tornou um imperador romano. As meditações dele. O que são essas meditações? Ele foi um período muito conturbado da história romana. Ele, como imperador, ele ia para frente de batalha. Quando ele chegava na tenda que eles moravam, né, porque transportava assim no campo de uma cidade para outra, ele pegava e escrevia conselhos para ele mesmo no futuro, aonde ele errou, onde ele acertou, o que ele deveria ter feito, como ele faria diferente. Então, o Marco Aurélio escreveu, e ele não escreveu para publicar, era uma espécie de diário. Isso depois foi publicado com o nome de Meditações de Marco Aurélio.
Quanto ao estoicismo, de uma forma geral, a essência do estoicismo, que é um modo de vida, é um modo que eu adoto pessoalmente, existiu um filósofo chamado Epiteto. O Epiteto foi um escravo que depois de alforriado, assistindo uma palestra, ele foi estudar filosofia, porque a filosofia era transmitida nas praças, nos pórticos da Grécia. E ele escreveu um manual fantástico chamado A Arte de Viver. Então, eu indicaria, a princípio, Meditações de Marco Aurélio e A Arte de Viver. Se a pessoa quiser crescer mais um pouco dentro do estoicismo, tem 3 livros em português muito bons de um filósofo que é da mesma época, Sêneca, que são Cartas a Lucílio. Lucílio era um amigo dele, e eles são 3 volumes de cartas que eles trocavam naquela época. Isto é muito importante. Agora, mais moderno, eu diria assim, o Diário Estoico, de Ryan Holiday. É como você faz um diário de estoicismo, que eu uso todo dia, por exemplo, as implicações dele. O que seria esse diário estoico, por exemplo? Eu me proponho que hoje eu vou fazer isto. Faço isso de manhã, ou fiz na noite anterior, ou no dia anterior, ou está na minha agenda. Quando chega de noite, eu faço uma análise do meu dia, aonde eu acertei, onde eu errei, onde eu preciso melhorar. E faço um plano de melhora. Então, esse Ryan Holiday, ele fez esse diário estoico que ele dá uma navegada inteira no estoicismo, que é muito bom também. É isso. Sabe que esse negócio de diário, não sei se muitas pessoas fazem, mas eu tenho diário desde os 20 anos. Estou com 80 anos, tenho 60 anos na minha vida escrito em diário, e agora nós estamos lançando um diário, um programa no celular. Estamos aí distribuindo para as pessoas escreverem o seu diário de uma forma bem fácil no seu celular, para que isso possa amanhã servir de... Perfeito. Olha, Ernesto, eu faço mentorias hoje, né? Mentorias de vida e mentoria profissional. Isto é, eu acho que é uma contribuição. Você tem 80 anos, eu vou fazer daqui 2 meses, 78. Estamos muito próximos. E a gente tem uma experiência de vida, sabe? Eu lembro de coisas assim em São Paulo, que eu andava com 5, 6 anos, 7 anos, eu morava ali no Pacaembu, na Rua Tupi, eu ia até a Zona Leste de bicicleta, não tinha perigo, não tinha nada, sabe? Ia no cinema, ali no Cine Metrópole, Cine Metro, no centro de São Paulo. Então, a gente tem muita história, tem muitas experiências, viajamos bastante a trabalho, a passeio, e eu leio muito. Então, é uma contribuição que eu faço, uma mentoria, eu auxilio as pessoas, né? E uma das coisas que a gente faz, que eu costumo fazer, é um diário terapêutico. Porque, às vezes, aquela pessoa que está conversando comigo, ela não tem uma segurança em falar comigo. Não tem uma segurança em falar com o seu terapeuta. Muito menos com alguém da família. Meu amigo, põe agora, né? Põe um diário no seu celular, põe uma senha nesse seu diário, fechadinho, tá? Põe num cofrinho, escreva o que você quiser. Converse com o seu eu. Se feche dentro de você e coloque no papel
algo que vai construir para a sua vida ou corrigir a sua vida. Isso eu costumo indicar para as pessoas. Tá? Aconselho a fazer ou no papel ou no computador. Digital, hoje em dia. Digital, digital. Agora, o ato de escrever, seja digital, é muito interessante. Porque quando a pessoa menos percebe, ela está falando com ela mesma. Ela está dando aquele conselho que os arquivos pessoais da pessoa não permitam que ela utilize em público, porque ela tem uma crença da família, qualquer coisa assim. Agora, ela com ela, é o mundo dela, ela vai escrever. Eu acho fantástico isso. Cleison, para encerrar, suas considerações finais, seu Perfeito. site, o que as pessoas podem encontrar. Ernesto, foi um prazer muito grande conversar com você. Há algum tempo, eu venho admirando o que você faz, etc. Acho muito interessante. Já assisti a alguns episódios que você participou aqui, inclusive um tempo anterior com pessoas conhecidas, etc. Tudo bem, mas eu gostaria de comentar com você. Se alguém tiver alguma sugestão, quiser saber mais alguma coisa, em qualquer mídia social, bota meu nome, só o sobrenome, Del Corso, tá? O Del Corso com 2 L's, Del Corso. Aí vai aparecer, por exemplo, o meu site, que é Del Corso, que está lá o que eu faço, mentoria. Eu escrevo artigos todas as semanas, coloco lá. Falo muito sobre etarismo, que é uma coisa que me preocupa, sobre igualdade, sobre inteligência emocional, sobre estoicismo, sobre filosofia de vida. Está lá, no meu site. E eu tenho um projeto chamado Maiêutica. Esse Maiêutica é um nome grego, que é o ato de tirar a criança de dentro da mãe quando a criança nasce. Quem gera a criança é a mãe, mas o ato de tirar a criança de dentro chama-se maiêutica em grego. Então, a solução dos problemas está dentro de você. Eu quero só te ajudar a tirar de dentro, sabe? Fazer surgir de dentro de você a solução do teu problema, porque a gente finge que não vê. Tá? Então, este é o meu trabalho, e eu estou desenvolvendo, e eu faço questão de voltar depois e enviar para você. Eu estou terminando é o 5º livro. Os outros anteriores são livros de aulas sobre liderança, etc. Que estavam todos em e-book, eu vou passar agora para digital e e-book, eu estou corrigindo algumas coisas. Estava na Amazon para ser vendido. Mas eu estou escrevendo um material sobre uma mentoria que trabalha com valores. O mundo está perdendo seus valores. O mundo está perdendo referências. Então, é uma mentoria que trabalha com valores, com a filosofia estoica, tá? E a arte de viver no momento presente. Por incrível que pareça, isso me assustou há uns 15, 20 anos, eu li um material que nós vivemos 80% do nosso tempo ou no passado ou no futuro, não vive no presente. Então, veja bem, você disse agora, tem 80 anos. Se você estiver dentro da média, você viveu quanto? 20 anos, 15 anos, 10 anos? Real. Porque o resto do tempo você passou no passado e no futuro. No futuro você não faz nada e no passado você não faz nada. Então, uma das coisas que eu gosto de ensinar às pessoas é viver no momento presente, que é o mindfulness. Muito obrigado. Muito tá bom, Ernesto. Foi um prazer muito grande estar com você e confesso que
algumas inspirações, alguns insights vieram à tona. Estão anotados aqui, viu? Estão anotados, estou com a canetinha aqui. Legal. Tá bom? Muito obrigado, então. Obrigado, Ernesto. Muito obrigado. Nos vemos em breve. Certo? Tá bem. Tchau, tchau, Ernesto. Tchau. Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência e até a próxima semana.